vamos falar um pouquinho sobre paraclitologia ou pneumatologia. Os nomes parecem difíceis, mas na realidade referem-se ao estudo do Espírito Santo. Portanto, eu quero que você preste bastante atenção, porque a nossa trajetória começa em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, e chegaremos até os dias atuais. Os estudiosos da Bíblia dividem os fatos a respeito da doutrina do Espírito Santo em dois períodos. Um antes de Pentecostes e o outro logo após o Pentecostes. Analisaremos a atuação do Espírito Santo no período conhecido como veterotestamentário ou Antigo Testamento, como é comumente chamado. E analisaremos também a atuação do Espírito Santo no período neotestamentário ou, como conhecido, o Novo Testamento. Portanto, eu quero que você preste atenção a partir de agora, que a nossa trajetória começa no Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Acompanhe comigo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Percebam, esse texto é a primeira menção sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo movia-se sobre uma terra sem forma e vazia. A ideia aqui apresentada, de acordo com a língua hebraica, é de que esse movia-se nos dá também a tradução ou a visão de que poderíamos enxergar nessa palavra hebraica o chocar de uma ave sobre os seus filhotes. Portanto, o Espírito Santo envolvia toda a terra nesse período, o período da criação. Aqui está o início daquilo que nós estudaremos. A Bíblia também nos mostra no livro dos Salmos, número 104, versículo 30. Note comigo. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Perceberam? Envias teu Espírito e são criados. É exatamente isso que o salmista está se referindo ao momento da criação relatado no Gênesis capítulo 1, versículo 2. Conforme apresentei na Bíblia Sagrada, temos aqui então o Espírito Santo sendo apresentado logo no início. O Espírito Santo como Criador. A expressão cobria, conforme eu citei, literalmente mostra o atuar do Espírito na sua criação. Bem, esse texto que acabamos de considerar de Salmos número 104, 30, também nos mostra que o Espírito Santo é quem traz a ordem total, onde existe um vazio, onde existe um aparente caos. Portanto, o Espírito Santo, como força e também como a terceira pessoa da triunidade de Deus, é apresentada logo aqui no início da Bíblia. Alguns confundem a atuação do Espírito Santo, a atuação veterotestamentária, com apenas uma força. Parece ser normal essa confusão, porque o Antigo Testamento, ou as Escrituras hebraicas, conforme nós conhecemos, ela não nos apresenta a personalidade para o Espírito Santo. Portanto, quando a Bíblia não é lida com cuidado, parece que existe um poder agindo
apenas na dependência de Deus. Uma vez que já entendemos a atuação do Espírito Santo na criação, agora vejamos a sua atuação junto à humanidade, período antediluviano. Note comigo Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Bem, aqui está uma referência ao ministério do Espírito Santo durante o período do dilúvio. Perceba que Deus, a partir daquele momento, coloca um prazo de validade para a humanidade. 120 anos. Durante esse período, o Espírito Santo ele continua fortalecendo Noé e os seus filhos para a construção da arca e também para a pregação àquela geração que estava para perecer pelo dilúvio. Portanto, observamos o ministério do Espírito logo cedo diante de uma geração pervertida e deturpada. O Espírito Santo convencendo Noé e seus filhos do pecado e do juízo, assim como faria também no período neotestamentário. Agora falaremos sobre o período pós-diluviano. Como atuou o Espírito Santo durante esse período? Bem, conforme eu mencionei, alguns confundem o Espírito Santo apenas com uma força, talvez por causa da sua atuação durante o período veterotestamentário. Por exemplo, em Gênesis 41, versículo 38, nós lemos que o Espírito de Deus habilitou José a interpretar sonhos. Lá no livro de Êxodo, capítulo 31, versículos de 3 até o 5, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo habilitou Bezalel com toda a inteligência, com conhecimento e todo artifício para obras artísticas. Depois, no livro de Números, capítulo 11, versículo 17 até o 25, nós temos Moisés. A Bíblia mostra que Deus divide o espírito que repousava sobre Moisés para mais 70 anciãos. Logo após, no período dos juízes, observamos Sansão. O Espírito Santo de Deus é quem motivava a força de Sansão para que ele realizasse grandes prodígios. Podemos analisar isso no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 6. Prosseguindo ainda, quando o início da monarquia em Israel, observamos o Espírito Santo de Deus repousar sobre Saul e também sobre Davi, quando eles recebem a unção como reis de Israel. Mas percebemos também que o Espírito Santo de Deus se retira de Saul após a sua procedência na desobediência. A seguir,
O apóstolo Pedro relata-nos no livro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que toda a Escritura, ela tem a inspiração divina. E homens santos falaram da parte de Deus conforme eram movidos pelo Espírito Santo. Portanto, todo o período veterotestamentário, desde a criação até os dias em que o apóstolo Pedro escreveu, existia a ideia, sim, de que o Espírito Santo é quem habilitava, quem convencia, de quem ajudava o homem nas suas tarefas que ele realizava em prol do serviço de Deus. Conforme observamos, o Espírito Santo habilitava as pessoas para o serviço de Deus. Agora eu gostaria que nós analisássemos o seguinte: a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era uma ação restrita. Ela se restringia apenas a algumas pessoas, como por exemplo, profetas, sacerdotes, juízes e reis na antiga nação de Israel. Temos várias referências bíblicas que nos mostram isso. Por exemplo, Números, capítulo 11, versículos de 6 até o 30. Números, capítulo 27, versículo 18. São textos que demandam algum tempo e por isso nós não vamos lê-los na íntegra. Mas eu recomendo que você depois pegue a sua Bíblia e considere. Podemos ainda analisar a capacidade concedida para técnicas artistas, conforme eu já citei, no caso de Bezalel. O Espírito Santo de Deus capacitou Sansão e os outros juízes para que pudessem realizar a obra de Deus em defender Israel dos filisteus, dos moabitas e dos amonitas. Percebemos isso em textos, por exemplo, como Juízes capítulo 3, versículo 10, Juízes 6:34, enfim, em todo o livro de Juízes. Depois, percebemos o Espírito Santo derramado sobre Saul, o primeiro rei de Israel. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai entender sobre o Espírito Santo também ter sido retirado de Saul. Isso mesmo, naquela época, o Espírito Santo ele vinha para uma tarefa, mas ele também era retirado. Por isso que em certa ocasião Davi diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Observaremos então que a ação do Espírito Santo específica sobre os reis de Israel era para guiar o povo de Deus durante a sua peregrinação na terra e também para conduzi-los ao Messias. O Espírito Santo de Deus, de acordo com o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, é o responsável por toda a inspiração das Escrituras. O apóstolo Paulo também cita isso ao escrever a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, onde ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, nós observamos que todas as profecias, todos os homens usados no Antigo Testamento foram inspirados por Deus para trazer a sua mensagem. Observamos isso no livro de Números, no capítulo 24, onde Deus usa até mesmo Balaão. Observamos também o livro de 2 de Samuel, observamos Neemias, Jeremias, Isaías, Daniel e os outros profetas. O Espírito Santo, ele não estava em todas as pessoas do Velho Testamento, conforme eu já citei. Ele vinha para serviços específicos. É por isso que é tão fácil confundir o Espírito Santo com uma força, assim como fazem, por exemplo, alguns unicistas e também as testemunhas de Jeová. O Espírito Santo de Deus era utilizado para propósitos específicos. No Antigo Testamento, ou Escrituras Hebraicas, como é corretamente chamado, nós temos 88 referências ao Espírito Santo de Deus, indicando todas as ocasiões em que o Espírito Santo de Deus foi designado para certas tarefas. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele tem uma nova tarefa. Conforme Jesus Cristo diz, o Espírito Santo viria para consolar a cada crente. O Espírito Santo nos guiaria
a toda verdade, e o Espírito Santo nos consolaria. Ainda, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. O Novo Testamento, ou as Escrituras gregas, como é corretamente chamado, apresenta o Espírito Santo com personalidade, conforme veremos adiante, apresenta-nos o Espírito Santo habitando dentro daqueles que verdadeiramente seguem a Cristo. Portanto, antes de continuar falando sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, eu quero que você agora entenda essa aparente contradição bíblica que alguns têm levantado. O espírito mau da parte do Senhor, quando o Espírito Santo é retirado de Saul. Vejamos agora, para que possamos responder essa pergunta. O espírito mau da parte do Senhor? E logo após, continuaremos falando sobre escrituras gregas cristãs e o Espírito Santo. É isso mesmo, um espírito mau da parte do Senhor. Mas espera aí. As referências bíblicas? 1 de Samuel, capítulo 16, versículos de 14 a 16. Acompanhe comigo. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Note que o texto é enfático em dizer que um espírito mau da parte do Senhor se apoderava de Saul. Alguns críticos da Bíblia têm até mesmo dito como seria possível um espírito mau da parte de Deus apoderar-se de Saul, indicando assim que Deus não pode produzir o mal. Mas verifique também o capítulo 18, versículo 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Notaram? O texto também concorda que o espírito mau da parte do Senhor se apoderava de Saul. Como podemos então entender? Será que Deus é responsável por lançar o mal ou um espírito maligno sobre as pessoas? De maneira alguma. Podemos entender claramente ao lermos os contextos do livro de 1 de Samuel. Observaremos, por exemplo, em 1 de Samuel, capítulo 13, e também no capítulo 15, que Saul se desviara de Deus. Saul entrara num proceder desobediente e rebelde. Assim sendo, o Espírito de Deus se afastou de Saul. O Espírito de Deus se afastando de Saul dava então lugar a um espírito maligno, que, conforme observamos no capítulo 18, versículo 10, Saul chegava até mesmo a profetizar, tomado por esse espírito. Não é de admirar que hoje pessoas também profetizem através de espíritos malignos, pessoas que muitas vezes estão desviadas do Evangelho e persistem fora do Espírito Santo de Deus em produzir na sua própria carnalidade uma espiritualidade vazia. Destes, o espírito maligno pode sim se apossar para que eles possam fazer e produzir falsas profecias. Portanto, se entendemos a cultura no Antigo Oriente Próximo, vamos entender claramente que não era Deus quem enviava aquele espírito mau. Porém, aquele espírito mau entrava ou tomava conta de Saul pela ausência do Espírito Santo de Deus. Então, eu fiz questão de trazer essa explicação para você, para que você possa entender. Às vezes alguns críticos colocam como uma aparente contradição na Bíblia, mas não é. O espírito mau indicava então a ausência do Espírito de Deus, e por permissão do próprio Deus é que o espírito maligno então se apossa de pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus.
Agora que já falamos um pouquinho sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, explicamos a questão do espírito mal da parte do Senhor, a ação do Espírito como força, agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre a promessa de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Ali diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa promessa é feita aproximadamente 800 anos antes do seu cumprimento. Portanto, o profeta Joel apontava para o dia de Pentecostes, quando se cumpriu o derramar do Espírito Santo, registrado no livro de Atos, no capítulo 2. Conforme relata a Bíblia, estavam todos juntos no mesmo lugar, de repente línguas como que de fogo pousou sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar novas línguas. Daqui a pouquinho nós vamos entender que línguas são essas. Consideraremos, junto com a Bíblia, a verdade sobre os dons de línguas. Antes de entrar neste assunto e também no batismo com o Espírito Santo, eu gostaria de trazer para você o que a teologia nos explica sobre os símbolos do Espírito Santo. Note, nós temos fogo, representa a ação purificadora, o vento, a obra regeneradora do Espírito Santo, a água, a palavra de Deus que concede vida inspirada pelo Espírito de Deus, o selo, que identifica a propriedade exclusiva. A grande pergunta é: será que eu sou selado? E quando é que eu sou selado com o Espírito Santo? Nós vamos aprender. Nós temos depois o azeite, que significa autoridade. Eram ungidos, pessoas no Antigo Testamento, pessoas que eram investidos de poder e autoridade, quer para julgar, quer para reinar, para serem sacerdotes. Depois nós temos a pomba, que simboliza a brandura, a inocência, a doçura e a pureza. Todos esses são símbolos do Espírito Santo. Portanto, está aqui, você agora já sabe por que a Bíblia usa essas referências para indicar o Espírito Santo. Conforme eu mencionei, 800 anos depois, a profecia de Joel, ela se cumpre. Agora, um pouquinho antes, nós estamos ainda vivendo o Antigo Testamento, ou o período das Escrituras hebraicas. Nós temos no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, a anunciação de Maria. Presta atenção que aqui você vai entender tudo aquilo que eu disse anteriormente sobre o Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito de Deus pairava. Perceba. E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Percebe? A sombra do Altíssimo, ou o poder do Altíssimo, te cobrirá. De modo que quando Maria se acha grávida por Espírito Santo, Maria é tomada pelo poder de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Portanto, o poder de Deus é que desce sobre Maria. Veja que o anjo diz: o poder do Altíssimo, ou a virtude do Altíssimo, te cobrirá. Aqui nós estamos nos aproximando agora do momento em que nós vamos ver o cumprimento da profecia de Joel. Note o Espírito Santo sendo ativo ainda em pessoas que viviam na antiga aliança. É o caso de Maria. Maria ainda vive a antiga aliança. O Espírito Santo desce como poder. Depois, nós vamos ter o Espírito Santo trabalhando ainda na velha aliança na vida de um grande profeta chamado João Batista. E eu vou aproveitar nesse momento para explicar uma dúvida que muita gente tem sobre o batismo com Espírito Santo e com fogo. Eu quero que você preste atenção
porque é muito importante que você entenda. Note o que é que acontece na pregação de João Batista. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. A voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Perceba aqui a ação do Espírito Santo na vida deste servo de Deus que ainda está na velha aliança. O poder de Deus revestiu João Batista. E João Batista pregava o arrependimento. Aqui na pregação de João Batista surge uma das mais controversas declarações e que tem sido muito discutida hoje. Eu gostaria de aproveitar e apresentar para você na Bíblia o que a Bíblia pensa deste assunto. Note só, quem é que vinha ser batizado por João? Diz que pessoas de todas as regiões, vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia, de modo que nós estamos vendo aqui multidões de pessoas simples, pessoas do povo, vindo se arrepender e serem batizadas por João Batista. Mas note um detalhe interessante no versículo 7. É importante que você entenda isso, que assim você vai entender o batismo com fogo e também com o Espírito Santo. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? A quem essa declaração de João é dada? Aos fariseus e aos saduceus. Pessoas que não estavam a fim de apoiar o ministério de João. Pessoas que estavam simplesmente tentando entender o que estava acontecendo, mas sempre com o mesmo fim que tentou levar no ministério de Jesus. Mas veja que João Batista, ele é muito duro. João Batista diz assim: vocês são víboras, vocês são cobras. Quem foi que deu a ideia que vocês vão fugir da ira que se aproxima? Presta atenção. Ele estava falando para a multidão: arrependam-se, porque está chegando alguém muito mais forte do que eu. Para os fariseus, a conversa é diferente. Ele diz assim: vocês são raça de víboras. Quem é que ensinou que vocês vão fugir da ira futura? Percebeu? São dois assuntos completamente diferentes. E aí ele continua agora trabalhando a sua fala para dois tipos de pessoas: aqueles que eram sinceros e aqueles que eram os fariseus e os saduceus. Note o que o texto diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Percebe? João Batista diz assim: quem é que ensinou vocês que vocês vão conseguir fugir da ira futura? Depois o João Batista diz assim: vocês têm que dar frutos de arrependimento. O machado já está na raiz da árvore. Quem são as árvores? Somos nós. A Bíblia compara as pessoas como árvores dando frutos no reino de Deus. Portanto, ele diz aqui que toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Percebeu? Ou seja, agora vem a declaração polêmica de João. Presta atenção. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Percebe? João está tratando aqui de dois batismos. Ele vos batizará. A assistência que vem se arrepender está seguindo João e vai seguir Jesus. Com o Espírito Santo e com fogo. Que fogo é esse? Lembra-se? Versículo anterior: o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto, ele corta e lança no fogo. É o mesmo fogo do versículo anterior. E aí, ele diz assim: ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga.
Percebeu? Então o fogo aqui é fogo de juízo, é fogo de condenação. Talvez você me diga, espera aí, ancião, de onde então tiraram essa ideia de que o batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo, onde o crente tem que fazer o reteté e coisa parecida? De onde é que tiraram essa ideia? Eu explico. Essa ideia é de uma má interpretação do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que nós já citamos, que era cumprimento da profecia de Joel, que diz que línguas como que de fogo pairava sobre cada um deles. Então pegaram esses dois textos isolados e passaram a dizer que o batismo com o Espírito Santo é esse batismo que ocorre com fogo. Portanto, você que está aí assistindo agora, não queira ser batizado com fogo, porque ser batizado com fogo significa juízo, significa que você vai ser lançado no lago de fogo. Queira ser batizado com o Espírito Santo. E é isso que eu vou ensinar hoje, como você poderá ser batizado com o Espírito Santo. Resolvido então esse problema, nós continuaremos agora falando sobre o Espírito Santo. Algumas particularidades importantes antes de estarmos falando sobre dons e também sobre o batismo em si. Durante o batismo de Jesus, nós notamos uma situação muito interessante. Diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu sobre ele e ouve-se uma voz do céu: "Esse é meu filho, o amado." Olha que interessante, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus como pomba. Isso significa, irmãos, exatamente aquilo que aconteceu com Maria. O poder de Deus desce sobre Jesus. Nós então enxergamos as três pessoas da triunidade de Deus. O Pai é quem está falando, o Filho é quem está sendo batizado e o Espírito Santo, agora em forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo é o agente que vai conduzir Jesus durante todo o seu ministério. Quando nós continuamos a leitura no livro de Mateus, logo no 4, percebemos que o Espírito conduz Jesus ao deserto, onde ele é tentado pelo diabo. O Espírito Santo, então, era o agente condutor de Jesus durante toda a sua obra. Tudo aquilo que Jesus faz e realiza, ele o faz através do Espírito Santo de Deus. Agora vamos entender um detalhe interessantíssimo no ministério de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 31, a Bíblia nos diz: "Todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século e nem no vindouro." Muitos crentes dizem assim: o que será o pecado contra o Espírito Santo? Esse pecado contra o Espírito Santo é um pecado voluntário. Esse pecado contra o Espírito Santo é o adultério. Calma, vamos entender um pouquinho? Se nós analisarmos o contexto do texto, nós vamos perceber o seguinte: a quem é que Jesus dirigia essas palavras? Se você prestar bem atenção, são aos fariseus, aos saduceus, são os opositores de Jesus. Jesus havia acabado de realizar uma obra milagrosa. E aí Jesus está ali muito feliz e eles dizem que Jesus está realizando obras através de Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. É aí que Jesus diz que todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. De modo que eu quero aproveitar nesse momento esclarecer um fato importante. Peca contra o Espírito Santo pessoas que não deixam o Espírito Santo de Deus agir na sua vida e convencê-los. O pecado contra o Espírito Santo começa na mente e também no coração. Portanto, quando uma pessoa decide deliberadamente não aceitar a obra do Espírito Santo, ele não acredita e ele não dá margem para o Espírito Santo trabalhar na vida dele, se ele morrer nesta condição, ele morreu em pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. Podemos então definir da seguinte maneira: a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo de Cristo, da sua palavra e da sua obra de convencer o homem do pecado. Aquele que rejeita a voz do Espírito Santo e se opõe a ela, afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão. Portanto, está aqui
A pessoa que não é crente, ela pode sim pecar contra o Espírito Santo. Fica muito claro que o crente, quando está desviado, ele não está pecando contra o Espírito Santo, a menos que ele rejeite a ação do Espírito Santo, a menos que ele não mais dê ouvidos à voz do Espírito Santo e continue nesse comportamento. Bem, vamos para mais um aspecto interessante do ministério de Jesus, que está registrado aqui no livro de João, capítulo 7, versículo 39. Note o que está escrito. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. A promessa de recebimento do Espírito Santo, ela tinha um marco. Note que é muito claro, Jesus entende que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. E talvez você se pergunte, mas será que os discípulos de Jesus não tinham o Espírito Santo? Claro que tinham. Então está aqui mais um texto. Muitas vezes as pessoas não entendem, então eu fiz questão de trazer para que vocês pudessem compreender perfeitamente o texto. Jesus, ele promete o Espírito Santo, ele promete o Consolador. Ele diz que o Espírito Consolador viria sobre eles. Ele diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Ele diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. É por isso que nós podemos começar já no Novo Testamento enxergando a personalidade do Espírito Santo. É claro que uma força, como aparentemente estava no Antigo Testamento, não tem poder de ensinar ninguém. Portanto, o Espírito Santo não pode ser uma força. A expressão que nós acabamos de ler, outro Consolador, é Paracletos. Essa expressão nos dá a ideia de outro da mesma espécie, ou seja, uma pessoa espiritual, assim como Jesus. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, e eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Portanto, não existe como o Espírito Santo ser uma mera força. É aquele Consolador. Eu quero que você agora note alguns atributos do Espírito Santo, conforme apresentamos aqui no quadro. Eternidade. Se o Espírito Santo é eterno, é porque ele é Deus. Hebreus 9,14. Imutabilidade. Ele não muda. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Onipotente. Ou seja, é todo-poderoso, de acordo com as Escrituras e os textos que estão aqui citados. Ele é onipresente. Ele não se divide em várias manifestações, porque a sua presença é total, em todos os lugares. Você pode conferir isso nos textos citados aqui. Salmos, número 139, versículos de 7 a 10. Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Essas qualidades pertencem apenas a Deus. Se a Bíblia registra o Espírito Santo como tendo tais qualidades, podemos entender perfeitamente a divindade do Espírito Santo. Veja agora o Espírito Santo como pessoa, não mais como era apresentado no Antigo Testamento, apenas como uma força, mas pessoal. Presta atenção agora, veja só este quadro. O Espírito Santo exerce atributos de uma personalidade. Intelecto, Romanos, capítulo 8, versículo 27. Vontade, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Sentimento, Efésios, capítulo 4, versículo 30. E Tiago, capítulo 4, versículo 5. Para um pouquinho. A pergunta que você vai fazer para qualquer pessoa que questione a personalidade do Espírito Santo é muito simples. Pergunte para ela: uma força tem intelecto? Consegue interceder por alguém? Uma força tem vontade? Uma força tem sentimento? Ilustre, por exemplo, a nossa energia elétrica. Pergunte para ele: quando foi que a energia elétrica demonstrou algum tipo de sentimento em você? Perceba que esse é um raciocínio para você utilizar com pessoas que não entendem a personalidade do Espírito Santo. Por quê?
Agora você está compreendendo. Essas pessoas têm uma visão apenas das escrituras hebraicas, apenas do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo era sim visto como um poder ou como uma força. Mas Jesus nos revela Paracletos, o seu substituto, a pessoa que iria continuar a obra de Jesus, que é o Espírito Santo. Podemos continuar ainda indicando outras formas de personalidade do Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele revela. João 14, 26, ele ensina. Será que uma força pode nos revelar algo? Será que uma força pode nos ensinar algo? Gálatas, capítulo 4, versículo 6, ele clama. Ele intercede, Romanos 8, 26. Ele ordena. Será que uma força pode fazer esse tipo de coisa? E ele testifica, conforme citamos, João capítulo 15, versículo 26. Note, então, que todas essas maneiras apresentadas aqui nos dão personalidade ao Espírito Santo. Portanto, agora você já entendeu o que significa o Espírito Santo no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo na criação, a ação do Espírito Santo nos dias de Noé. Aprendemos a ação do Espírito Santo no período dos juízes, no período dos reis. Observamos que, aparentemente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado apenas a uma classe especial: profetas, sacerdotes, reis e juízes. Entendemos também que o Espírito Santo, ele agora deveria chegar depois de uma promessa do profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Portanto, tudo isso que nós acabamos de entender agora, além de aprendermos o batismo com fogo, o Espírito Santo no ministério de Jesus e agora as características pessoais do Espírito Santo. Tudo isso nos dá base para continuarmos tratando agora acerca da chegada do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Eu tratarei agora sobre o batismo com o Espírito Santo. Falaremos também sobre dons de língua. Será que a pessoa precisa realmente falar em línguas para indicar o batismo com o Espírito Santo? Tudo isso é o que nós consideraremos a partir de agora, no tema batismo com o Espírito Santo. Agora eu quero falar com você sobre o dom de línguas. Será que o dom de línguas é um sinal de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo? Durante muito tempo o sistema pentecostal ensina dessa maneira. Mas como entender o dom de línguas através da Bíblia? O que é que nós podemos extrair dos conceitos apostólicos e também dos dias de Pentecostes? Considere comigo algumas passagens importantes. Primeiro, no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 4 em diante, nós vamos observar que todos estavam em um só lugar. De repente o Espírito Santo vem sobre eles e disse que eles começam a falar noutras línguas. Que línguas seriam essas? Vamos considerar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 5 em diante. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos, perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Perceba que o dom de línguas derramado
no Pentecostes não eram línguas tais quais as faladas hoje, línguas que ninguém entende, línguas muitas vezes que se apresentam como falas decoradas que parecem mais uma verdadeira reza. As línguas eram idiomáticas. E para que serviu? Se considerarmos o capítulo, nós vamos perceber que foram batizados naquele dia 3.000 almas. Isso significa que o dom derramado pelo Espírito Santo com as línguas serviu para evangelização. O primeiro ponto que eu gostaria então que você considerasse agora é este. Será que a maneira como hoje as pessoas estão usando os dons de línguas, será que realmente servem para a evangelização? Para identificar o verdadeiro dom de línguas, é necessário compreender primeiro o ensino bíblico sobre dons espirituais. Sim, porque o dom de línguas ele faz parte de um conjunto de dons, conforme apresentado pelo apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 ao 11. Paulo esclarece que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nós podemos considerar isso no versículo 4. Disse que eles são distribuídos pelo Espírito, como o Espírito decide. No versículo 11, diz que eles são sempre distribuídos para o proveito da Igreja de Jesus. E o versículo 7 nos mostra que esses dons são utilizados, sim, para a edificação do corpo de Cristo, conforme também descreve Efésios capítulo 4, versículo 12, ou seja, para a capacitação dos cristãos a fim de que preguem o Evangelho. Isso está em harmonia com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Nós notamos ali que diz: quando chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e sereis testemunhas de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo serviria para que eles testemunhassem de Jesus. Para a compreensão do dom de línguas, é muito importante que você leia pessoalmente todo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 14. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo procura corrigir algumas distorções que já aconteciam na igreja de Corinto, como hoje também acontece. O propósito é especialmente evangelístico e ele mostra que as línguas serviriam de sinais não para os crentes, eu estou citando o versículo 22, mas para os incrédulos. Ou seja, vamos entender, uma pessoa incrédula chega na reunião cristã hoje e ela veio da África, por exemplo, que não fala a língua portuguesa. Ela veio da França e ela se assenta na reunião cristã. O Espírito Santo de Deus pode impelir qualquer cristão que está ali a traduzir a mensagem para ela em africâner, ou em francês, ou em qualquer outro idioma. Esta foi a ação do Espírito Santo lá no Pentecostes. E aí talvez você me diga, ancião, então o que dizer da maneira como hoje é apresentado? Note que o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, 2 e depois o 13. Note que o apóstolo Paulo ele é muito claro ao dizer que quando um cristão ele é batizado no Espírito Santo. Embora ele ainda não esteja na plenitude do Espírito, nós vamos aprender na próxima palestra. Mas ele é batizado no Espírito Santo, ele é introduzido no corpo de Cristo. E Paulo diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais, porque os dons, na realidade, são utilizados para o que é útil. Ao considerarmos o capítulo 14 de 1 Coríntios, nós entenderemos que existe inclusive ordem para que se fale no dom de línguas. Podemos observar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 14,
onde o apóstolo Paulo ele diz que isso deve ser feito por 2 ou 3 pessoas e que deve haver intérprete, senão deve-se ficar calados aqueles que estão sentindo o desejo de se comunicar dessa maneira. Observe, capítulo 14, versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, devemos falar em 2, máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Perceba que o apóstolo Paulo ele é muito taxativo. Isso aqui, irmãos, é uma ordem de Deus. Nós nos orgulhamos de obedecer às ordens de Deus, mas quando chega nesse ponto, a igreja evangélica tem muita dificuldade. Por quê? Porque os dons que hoje se manifestam dentro da igreja evangélica, ao invés de serem os dons do Espírito Santo de Deus, produzindo na vida das pessoas, muitas vezes são relacionados à própria carnalidade, ao próprio ego, ao próprio orgulho. Veja que Paulo diz, se falar em línguas, fale 2 ou no máximo 3 e haja quem interprete. Ou seja, não deveria existir essa bagunça que hoje existe na igreja evangélica, quando você chega, por exemplo, está todo mundo falando em línguas. Não, o apóstolo Paulo ele é muito claro. E observe que ele diz no versículo 32, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então não existe essa ideia de que a pessoa foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e agora ele não consegue nem mesmo se equilibrar, ele não consegue entender o que está acontecendo com ele. Não. O espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Portanto, fica muito claro aqui que não há desculpas para que uma pessoa diga que foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e ao mesmo tempo ela não conseguia nem mesmo entender aquilo que estava acontecendo mais no culto, causando assim uma grande desordem. O apóstolo Paulo ainda trata o seguinte no próprio versículo: como em todas as congregações dos santos, Deus não é Deus de desordem, mas de paz. A pergunta é, será que a maneira que os dons hoje estão sendo utilizados, estão edificando a igreja, estão servindo para a evangelização, estão trazendo paz para a igreja? Veja que é a norma que o apóstolo Paulo coloca para todos nós. Portanto, eu quero que você fique muito atento. Eu vou apresentar agora para vocês um vídeo rápido, apresentando aquilo que tem acontecido e a maneira como nós não devemos, de maneira alguma, nos manifestar achando que estamos falando em línguas, ou achando que estamos cheios do Espírito Santo de Deus, achando que estamos batizados com o Espírito Santo de Deus. Você falou numa língua aqui que até hoje eu tô querendo... Falou uma língua dos anjos. Você ainda fala? Xandashúria Bahara Lachari, Shurianda Bahara Lachari. Glory to the Lord. Oh, cuidado. Tem Glory to the Lord no meio? Vai começar a arrepiar. Praise the Lord. Yeah. Fala. Ai, sarra, sakaka. Ai. Ai, sarama hasai. Esse barão levar na capa, Shanaite Clemorreste Gindemeha. Rugibitukamo. Varão tá aí. La ramaha Shanaga. Ai, tique, fodaraga, tique. Siriacana. Ele é lindo, estreito e maravilhoso, e o nome do lugar é Lavassori Onderra. Meus irmãos, que eu ainda vou falar desse anjo que eu pude contemplar. Ele é lindo, estreito e maravilhoso, e o nome desse anjo é Lavassori Onderra.
essa? Fala uma frase dessa língua desconhecida que vocês falam quando vocês estão exorcizando. A língua estranha. É. A Bíblia nos fala sobre o dia de Pentecostes. Quando estamos falando em línguas estranhas, chamada língua dos anjos, o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, por exemplo, a pessoa está falando algo, Agora, e o que quer dizer isso? Você entendeu? Não. Mas o meu Deus que está no céu entende isso. Ah, só que Deus entende. São a língua dos anjos. Não, eu só queria ver se alguém entendia. E eu não entendi nada do que eu falei. Super Maramarabás. Como a couve anda. Começa a orar, levanta os braços agora, vamos orar, cegos. Grande parte, presta atenção nessa fala, grande parte do que tem acontecido na igreja evangélica hoje chama-se meninice espiritual. Quando não é meninice espiritual, eu não quero jamais descartar que existe um espírito de engano, também tentando confundir as pessoas. Porque as mesmas línguas são faladas em centros espíritas, são faladas no candomblé, essas mesmas línguas hoje são faladas pela Igreja Católica. E aí eu pergunto para vocês, qual é o espírito que os está habilitando? Talvez o nosso julgamento seja rápido em dizer, não, lá é o espírito enganador. E por que aqui na igreja não é o espírito enganador? A Bíblia diz, no livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 1, amados, não acrediteis em todo espírito, mas provai o espírito para ver se origina de Deus. Como é que nós provamos o espírito? Só existe uma maneira, através da Bíblia Sagrada. Portanto, nesta parte aqui do nosso seminário, nesta palestra, eu estou ajudando você a entender que nem tudo que hoje aparentemente acontece na igreja evangélica pode de fato ser tido como evidência do batismo com o Espírito Santo ou mesmo o sinal do Espírito de Deus. A Bíblia é quem deve julgar. Quais são os frutos da vida dessas pessoas que falam em línguas? Será que eles demonstram o fruto do Espírito Santo na sua própria vida? Ou será que a vida é completamente atrapalhada, mas a pessoa é muito espiritual na vida? Qual é a forma que nós temos utilizado aquilo que Deus nos deu? Portanto, ao encerrar essa parte do dom de línguas, eu quero deixar claro para vocês
o espírito do profeta, sujeito ao profeta, e a Bíblia nos ajuda a analisar o espírito que está em questão. E que hoje, grande parte, novamente eu repito, grande parte das línguas faladas na igreja evangélica não passam de uma reza decorada, não passam de um momento de carnalidade, não passam de uma desordem, completamente proibidos aqui pelo apóstolo Paulo. E talvez você esteja dizendo para mim assim, ancião, mas Paulo disse logo lá na frente, não proibais o falar em línguas. Exatamente, e nós não estamos proibindo. O que nós estamos trazendo aqui hoje é a maneira correta de se entender e falar em línguas. Algumas vezes você vai observar, e eu também já observei, cristãos sinceros que ultrapassam os limites da mente e passam a balbuciar palavras ininteligíveis. Como é que nós podemos classificar isso? Nós podemos classificar aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 8, versículo de 26 até o 28. Existem momentos na nossa vida que nós não sabemos nem como pedir, e o Espírito Santo se pronuncia com gemidos inexprimíveis. E isto é aquilo que Paulo diz, é o falar consigo mesmo com Deus. O espírito dos profetas é sujeito aos profetas. O dom não deve atrapalhar a ordem do culto. Agora nós vamos prosseguir e entender, finalmente, o batismo com o Espírito Santo. Você está preparado para ser batizado com o Espírito Santo? Agora, eu acredito que você terá uma visão clara sobre este assunto. Portanto, nosso tema de agora, batismo com o Espírito Santo.